Olá, olá a todos da Escola Israel Leocádio. Aqui é o professor Eduardo Marques. Venho aqui mostrar mais um vídeo para vocês. Dessa vez esse vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo para exercitar, para responder um dos nossos últimos exercícios sobre as estruturas internas da Terra, tá certo? Então, a ideia aqui é fazer revisão, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão: o movimento de convecção do magma, né, pode ser identificado na ou no. Então vamos lá para a imagem, tá certo? Então veja, ó, pessoal, seguindo os perfis esquemáticos da estrutura interna da Terra, a estrutura interna da Terra pode ser dividida na composição química das camadas, né, separando o manto superior do manto inferior a partir da sua composição química, né. Nós vamos ter um manto superior mais pastoso e um manto inferior mais líquido, tá certo? O núcleo externo mais líquido e o núcleo interno mais sólido, né? E essa zona de transição fazendo essa diferenciação do núcleo externo bem mais líquido, né? E o núcleo interno, por causa da pressão, né, do peso da Terra no centro da Terra, né? O núcleo interno bem mais sólido. E a camada externa da Terra é a crosta, dividida em crosta continental, né, chamada de cial, e a crosta oceânica chamada de cima. Nós vamos ver isso daí lá na frente. Já na questão do comportamento mecânico, a Terra é dividida em litosfera, a parte externa mais solidificada, tá bom? Onde estão as placas tectônicas, a astenosfera, onde nós temos o movimento circular do magma, né? Esse movimento circular é chamado de convecção, né? Então nós temos um material mais quente no interior da Terra, né? Esse material mais quente ele vai subir, e quando ele chega na parte mais superior, batendo aqui na litosfera, ele esfria e desce. Então esse movimento de fica quente, sobe, fica frio e denso e pesado, desce, esse movimento circular é chamado de convecção. Depois nós temos uma mesosfera, onde nós temos um material magmático em grande proporção mais líquido por causa das altas temperaturas, e o núcleo separado de externo e interno, certo? Um núcleo com uma composição ferrosa, né, e níquel também, ok? Um núcleo que é também chamado de endosfera. Então nessa questão a resposta é a astenosfera, ok? O elemento químico que pode ser encontrado na parte oceânica da crosta terrestre e em menor predominância na parte continental da crosta é o OA. Então vamos ver aqui a imagem. As placas tectônicas, elas são divididas em duas partes, né? De grosso modo, nós temos a placa continental formada por silício e alumínio, chamada de cial, né? Onde nós vivemos. Lembrando, pessoal, que o silício ele é o elemento químico mais abundante na Terra. Já a crosta oceânica, ela é mais densa, mais pesada, porque em grande parte ela é formada por silício e magnésio. Então o magnésio é o elemento químico diferenciador, que faz com que a crosta oceânica fique mais pesada e mergulhe por debaixo da crosta continental, né? E isso faz com que aconteça uma zona de subducção, que é exatamente esse mergulho da crosta oceânica por debaixo da crosta continental, ok? Então nessa pergunta a resposta é magnésio, beleza? Quais as camadas internas da Terra que são divididas ou limitadas pela descontinuidade de Gutenberg? Vamos lá para a imagem. Na descontinuidade de Gutenberg, certo? Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Nós temos uma separação de um manto interno mais líquido para um núcleo interno também líquido. Só que o núcleo interno ele tem uma concentração de ferro e níquel muito maior do que o manto interno, né? Isso não quer dizer que não existam outros elementos químicos aqui presentes. Existem sim, certo? Mas é preciso estudos mais avançados para detectar, tá bom? E como é que o homem detecta a presença de elementos químicos aqui na parte interna da Terra? A partir de ondas, né? De ondas sísmicas, ou a partir de estudos radiométricos, tá bom? Como se fosse um raio-x da Terra, né? Então se emite onda, né? Essas ondas são refletidas
tá certo? E analisadas, e são interpretadas, tá bom? Então, quando uma onda sonora, ela bate em um elemento, ela toca no elemento e reflete, ela se comporta de forma diferenciada. E a partir do comportamento dessas ondas, de bater e refletir, né, de bater e voltar, a partir dessa diferenciação dessas ondas, é que se pode interpretar que elemento está presente na parte interna da Terra, beleza? Então, aqui a resposta é o manto e o núcleo. A descontinuidade de Gutenberg separa o manto do núcleo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Estamos nessa. Quais as camadas internas da Terra que são divididas ou limitadas pela descontinuidade de Morro ou Mohorovic? Vamos para a mesma imagem. Então veja, a descontinuidade de Mohorovic separa a crosta, a parte mais superficial da Terra, a parte externa, né? A crosta terrestre é a parte mais sólida, né, da Terra, tá certo? E o manto externo é a parte mais interna, onde nós temos um magma numa forma mais pastosa, né? Então é como se o manto externo da Terra fosse a parte onde a crosta ela está se desfazendo, né, por causa das altas temperaturas. Então a separação da crosta mais sólida de um manto externo mais pastoso está a descontinuidade de Morro ou de Mohorovic, tá bom? Então a resposta aqui é a letra A, crosta e manto. Próximo. O éon que marca a formação da litosfera, hidrosfera e atmosfera, incluindo o fato de iniciar o desenvolvimento da biosfera, é o... Então vamos lá para a tabelinha. Pessoal, aqui nós temos apenas 2 éons na vida da Terra. O pré-cambriano, pegando aí praticamente 2,5 bilhões de anos, boa parte da vida da Terra, mais da metade da vida da Terra, aconteceu o pré-cambriano. O pré-cambriano é dividido em Adeano, onde se iniciou a vida na Terra, o Arqueano, onde se desenvolveu os organismos unicelulares, e o Proterozoico, onde se desenvolveu os organismos multicelulares. O outro éon da Terra é o Fanerozoico, que significa vida visível, a vida mesmo que pode ser palpável, né, vista, né, uma vida que pode ser até estudada por fósseis. Ela é dividida em 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Paleozoico, a vida mais antiga, né, Zoico, vida, Paleo, antigo. A meia-vida, que é o Mesozoico, Zoico, vida, Meso, meio. E o Cenozoico, que é a vida atual, Zoico, vida, Ceno, atual, tá certo? O Paleozoico, ele se destaca como a era onde vai se desenvolver os peixes, as plantas, os anfíbios, os primeiros grandes répteis, né? O Mesozoico vai ser a era dos grandes répteis, dos dinossauros. Os dinossauros vão nascer no Triássico e vão se extinguir no Cretáceo, tá certo? E o Cenozoico é justamente a era dos mamíferos, a era dos primatas, a era onde aconteceu a divisão dos continentes da Pangeia, certo? Foi a última grande divisão dos continentes, tá bom? A Pangeia. Então o Cenozoico é a nossa era, a era atual onde nós vivemos. Mas a pergunta pede: qual é o éon que marca a formação da litosfera, da formação da hidrosfera e da atmosfera, né? Quer dizer, a formação do ar, da água, né? Das rochas. Então é o início, é o pré-cambriano, tá bom? Marca a alternativa que indica apenas eras geológicas. Então apenas eras geológicas, eu falei para vocês, nós só temos o Mesozoico e Paleozoico. Fanerozoico e pré-cambriano são éons. Jurássico e Triássico são o que é aqui, ó. Só lembrando, ó, Jurássico e Cretáceo, né, e o Triássico são períodos do Mesozoico, tá certo? Adeano e Arqueano são podemos dizer que são eras, né? São eras do pré-cambriano, mas não pode nem dizer que são eras, porque é uma divisão diferente. Por que, Eduardo, é uma divisão diferente? Porque não se tem uma certeza científica, não se tem comprovações científicas que a Terra foi dividida exatamente dessa forma. Então não dá para bater o martelo que são eras, tá certo? São subdivisões do pré-cambriano, né? Mas eras mesmo são essas daqui do Fanerozoico, que pode ser melhor subdividida a partir de estudos científicos, tá bom? E o Cenozoico e o Azoico
também não são. O Cenozoico pode ser era, mas o Azoico é o período onde não houve vida da Terra. O A significa não em grego e a Izoico é vida, tá certo? Vamos pro próximo. O fato do núcleo interno da Terra ser sólido deve-se a ou como falei para vocês, né, pessoal? Aqui, ó, o núcleo interno da Terra ele é mais sólido. Por quê? Porque o peso da Terra, que se concentra na parte central, né, de uma forma totalmente central mesmo, no ponto central da Terra, esse peso faz com que o material ferroso ele se solidifique, fique duro, né, fique endurecido. Então, por isso que essa pressão, né, por isso que a resposta aqui é a letra A, faz com que o núcleo interno seja bem mais sólido. Próximo. A constituição química do núcleo interno da Terra é formada predominantemente por... Então, pessoal, ó, o núcleo interno da Terra é formado por ferro e níquel, como falei para vocês. Tem gente que chama essa parte da Terra de Ni-Fe, né? Ni, que é níquel, e Fe, Fe de ferro, Ni-Fe, tá bom? Próximo. Sobre os abalos sísmicos, sabe-se que o hipocentro abriga as ondas primárias, originárias na parte... Veja, pessoal, o hipocentro está na parte interna da Terra. Ela é chamada de onda primária porque inicia os tremores aqui, tá bom? E aí se formam ondas, né? Essas ondas de tremores, que quando chega na parte superficial da Terra, acontece o epicentro, que são as ondas secundárias, né? E aí o tremor, ele se propaga, essas ondas de tremores se propagam de forma horizontal pela superfície da Terra, né? Então, o hipocentro acontece na parte interna da Terra. É por isso que a letra A está correta, a parte interna da crosta terrestre. Última questão. Trata-se da era atual onde vivemos, que marcou a desfragmentação da Pangeia, né, e do desenvolvimento dos mamíferos. Como falei para vocês, é o Cenozoico a nossa era atual. O Cenozoico ele é dividido em terciário e quaternário. O homem ele veio aparecer apenas no Holoceno, né? Quer dizer, o Holoceno ele marca de 11 mil anos atrás até hoje, tá bom? Existe aí estudos também tentando validar uma nova época, o Antropoceno, né? Mas ainda está em fases de discussões. Mas também nós temos no quaternário a presença de uma glaciação no hemisfério norte. Mas é importante lembrar e frisar que a era glacial aconteceu durante toda a vida da Terra, mas ele pode melhor ser detectável e comprovável a partir de estudos do período quaternário da era Cenozoica, beleza? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida ou inquietação, vai lá nos comentários, beleza? Até mais ver, bons estudos, abraço, tchau, tchau.